Olá pessoal, boa noite. Hoje eu vou trazer uma receita de risoto. Risoto é um prato que eu gosto de fazer bastante, assim, porque ele é um prato meio que coringa, a gente consegue fazer muita coisa com ele. Então eu vou mostrar como fazer a base. Hoje eu vou preparar um risoto de lagostim na cachaça, no vapor de cachaça, na verdade. E para finalizar eu vou utilizar camarão defumado, vou defumar com lascas de amielo, vou mostrar todo o processo também. E eu já fiz risotos os mais diferentes, com mais diferentes ingredientes. Por exemplo, eu fiz de bulbo de erva doce com salmão. Esses dias eu fiz um de polvo com tinta de lula. Já fiz de lula, já fiz com alguns tipos de queijo, então dá para brincar bastante com o risoto, né? Isso que é o legal dele. Então, quais são os ingredientes? Aqui eu tenho um caldo de legumes, eu vou usar ele para preparar o risoto. Esse caldo de legumes eu acrescentei quando eu limpei os camarões e os lagostins. Eu acrescentei as cascas aqui e fervi. Eu já removi, né? Então, para agilizar o processo do vídeo. Mas foi fervido junto com o caldo de legumes para acentuar o sabor. Então aqui, obviamente, eu tenho os lagostins e os camarões, todos já limpos. Eu deixei marinando no vinho branco, um pouco de limão e pimenta branca somente. Aqui eu tenho um arroz para risoto. São os 3 tipos de arroz para risoto. O carnaroli, que é o mais fácil para quem está começando, para quem nunca fez, é o mais fácil de fazer. É mais difícil de perder o ponto. Depois, do mais fácil para o mais difícil, né? O arbóreo, que é o segundo, e o vialone nano, que é o terceiro. Esse aqui é o vialone nano, eu gosto bastante de trabalhar com ele. Vinho branco. Esses são os ingredientes para o risoto ainda, tá? Aqui eu vou refogar um pouco a cebola junto com um pouco de gengibre, para dar um perfume também. Eu vou finalizar com coentro. Geralmente dá para finalizar com salsa, com salsinha, né? Mas aqui, por causa dos frutos do mar, eu vou colocar um pouco de coentro. Vai ficar um perfume bem interessante. Queijo parmesão. Eu vou colocar um pouco de tomilho fresco também. E na finalização eu vou mostrar também para vocês, vai manteiga. A manteiga a gente deixa gelada. Até esses dias a Ana do Soterrâneo Cucina fez um risoto também de camarão. E é interessante, isso é legal da cozinha, porque a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa, né? Uma dica legal que ela deu, ela fez o camarão frito, né? Na hora de fritar o camarão, ela deixou em cima, escorrendo, antes de fritar na verdade, ela deixou escorrendo em cima de uma peneira, para que ele ficasse mais sequinho. Isso é uma técnica que eu não conhecia e que eu aprendi no vídeo dela, foi bem legal. Então vamos começar. Eu vou começar preparando a defumação. Então eu tenho aqui o meu defumador. Vou colocar isso aqui pra cá. Eu mostrei em outro vídeo, eu vou deixar aqui um izinho, como fazer a defumação também utilizando panela. Se vocês não têm um defumador em casa, vocês podem utilizar a panela. Opa, caiu demais aqui. Então eu coloquei as lascas de amielo, né? Eu tenho alguns tipos de lasca, amielo, porque eu quero uma defumação, mas eu quero uma defumação delicada. Eu não quero deixar ela muito forte, mesmo porque eu estou trabalhando com ingredientes delicados, né? Então agora eu vou colocar essa bandeja com a grelha. Vou colocar os meus camarões. Esses camarões, como eu falei, eu vou usar na finalização do prato. Então agora vamos tampar o defumador. Colocar numa boca fraca, não precisa ser num fogo muito alto. Vou ligar só essa coifa porque sempre vaza um pouquinho de fumaça.
mas eu gosto bastante do cheiro, minha esposa também não se importa. Então vamos deixar ele aqui, ele vai ficar defumando por 15 minutos. Saúde! O próximo passo vai ser preparar o lagostim na cachaça. Então eu vou usar um così vapore para isso, que é esse utensílio aqui furado. Então eu vou cobrir só, não precisa ser muita cachaça, cobrir só o fundo da panela. Vou colocar um pouco de cravo. Mais cachaça aqui. Aqui tem um segredo. Se eu fosse fazer isso aqui no vapor com água, eu colocaria mais água, deixaria a água ferver, poderia temperar essa água. Eu já fiz em algumas outras receitas usando essa técnica para legumes. Então eu deixaria a água ferver, eu acrescentaria os ingredientes aqui, né? Tipo, às vezes eu coloco anis estrelado, uma canela, depende do que eu quero aromatizar. Mas aqui no caso, como é álcool, se eu fizer isso vai evaporar tudo antes. Então o que eu fiz? Eu deixei o forno ligado em 210 graus. Eu vou colocar agora os lagostins aqui em cima, na parte de cima, e vou levar ao forno por aproximadamente 15 minutos. Então o que vai ao forno? Vai todo esse conjunto: panela, così vapore e tampa. E agora nós vamos começar a preparar o risoto. Desculpa, eu falei 15 minutos o lagostim na cachaça, né? Não, ele vai ficar 7 a 8 minutos. 15 minutos eu vou deixar a defumação aqui. Então eu vou esquentar essa panela. Na verdade eu vou trocar essas bocas. Eu vou usar uma boca menor. Deixar a panela esquentar um pouquinho. Aqui vocês podem ver que já tem um pouco de fumaça saindo, é normal. Pulando azeite. Parece que eu coloquei muito, mas não foi não, é só porque estava acabando. Se você quiser filmar, dá pra ver que é só o fundinho da panela ali. Então eu vou suar essa cebola, na verdade, né? Até ela começar a ficar transparente.
colocar um pouco mais de azeite porque aquele lá foi pouco. Vou acrescentar o gengibre. E agora eu já posso acrescentar o arroz. Então eu costumo usar em torno de 100 gramas de arroz por pessoa. E como vou preparar 2 pratos, então eu coloquei 200 gramas. E aqui eu vou mexer até a ponta dele, vou dar uma refogadinha só, até as bordas do arroz começarem a ficar transparentes. Essa métrica foi uma métrica que eu vi aprendi nessa live da Ana, porque eu tenho a métrica, mas como descrever, eu nunca achei uma palavra legal, assim, e a dica que ela deu foi boa. Então aqui vocês podem ver que a borda já está começando a ficar meio transparente. E eu vou acrescentar o vinho branco. O arroz de risoto, esses 3 tipos que eu expliquei, ele não é lavado, né, antes de preparar. E o segredo para você preparar um risoto cremoso é você sempre mexer, porque vai soltando amido. E é o amido que vai deixar o risoto cremoso. Então aqui é braçal mesmo. Então nós vamos colocando o caldo aos poucos também. Eu vou deixar secar, ele vai secando e a gente vai acrescentando o caldo. Vai secando e a gente vai acrescentando o caldo. E nisso a gente vai mexendo, jogando o arroz contra a borda da panela. É uma dança lá dentro. Um pouco de caldo.
desligar o lagostim no forno, já retorno. Então nós temos aqui o lagostim já cozido no vapor. O perfume disso é muito bom. Vocês veem que ainda tem umidade aqui no arroz, então ainda não acrescento mais caldo, né? Começou a secar, a hora de pôr mais caldo. O pessoal fala que a gente não vai pra academia, né? Precisa. Melhor academia que tem é a cozinha. Ainda te dá prazer, ó. Durante e depois. Aquecido, só vou deixar ligado. Podem ver que tá soltando, ele já tá parecendo um creme ali, ó. Tá dando uma cremosidade pro risoto. Vou colocar um pouco de pimenta. Sal eu não vou colocar agora, porque vai queijo e manteiga. No caso a minha manteiga é sem sal, mas o sal no risoto, por causa do queijo, é a última coisa que a gente acerta.
tá no ponto. É importante ir sempre experimentando, ver se o arroz está no ponto que vocês desejam, no caso al dente. E sempre desligar a panela um pouco antes, principalmente se for essas panelas de fundo triplo, porque ele vai continuar cozinhando um pouco mais. Depois que eu fizer a mantecatura, que é a batida dele final com a manteiga e o queijo, a gente deixa tampada a panela por mais 2 minutos. Então ele vai continuar cozinhando. Então eu não posso deixar passar o ponto agora, porque senão ele vai chegar totalmente no ponto, porque ele vai continuar cozinhando e aí ele pode passar. Principalmente se estiver usando esse arroz, o Vialone não. Pessoal, fazer risoto sua. O risoto do arroz está quase.
agora eu vou colocar o caldo pela última vez. Coloca esse caldo aqui. Vou puxar para cá. E vou começar a finalização do risoto, então. Vou desligar o fogo. Vou pegar a manteiga gelada. Então eu vou acrescentar a manteiga. A manteiga ela vai sempre gelada. O nome desse processo é mantecatura. Ok? Vou colocar o queijo. Tomilho. E coentro. Já com o fogo desligado. Eu ainda não vou colocar o lagostim porque eu não quero destruir durante esse processo, porque esse processo é bater mesmo. Então incorporar a manteiga, o queijo, tudo no arroz. E é o que dá o brilho para esse risoto. Agora eu vou acertar o sal. Vou acrescentar os lagostins. Vou mexer de leve só para misturar o lagostim com o arroz. Não muito forte, senão eu vou quebrar tudo isso aqui. E agora eu vou deixar essa panela tampada por uns 2 minutos. E aí eu volto para mostrar como fazer o empratamento. Até mais. Para fazer empratamento de risoto, geralmente eu uso esse tipo de prato. Um prato chapéu mexicano que eles falam. Mas hoje, por causa do camarão, eu não vou utilizá-lo. Vou usar esses pratos aqui. Vamos lá. Fazer uma pimentinha. Desligar a cor isso aqui. Esse aqui é o nosso camarão defumado, olha que beleza. Pô, tá bonito isso, hein? E cheiroso. Então vamos colocar aqui.
fazer a composição, dar uma altura a esse prato. Opa! Legal. E para as bordas. Então aqui nós temos o nosso risoto de lagostim no vapor de cachaça e camarão defumado em lascas de jamieiro. Espero que vocês tenham gostado da receita, comentem se vocês fizerem e podem pedir receitas no canal. Um abraço e até a próxima!